Ah, entrou. Boa noite, estamos aqui com mais um Rio Info 2020 delas. E hoje nosso tema vai ser como se reinventar na profissão, né? Na vida profissional. E vai ser um programa super curtinho, porque afinal todos também somos filhos de Deus. Temos alguns participantes que são fluminenses e que estão ávidos para ver o jogo. Então, levando isso em consideração, o programa vai ser rápido. Bom, independente de qualquer situação, sempre ocorre da gente resolver se reinventar. Não sei se vocês já viram uma pesquisa em que diz que atualmente as pessoas devem ter, durante todo o longo da sua vida, 12 tipos de atuações que normalmente são vinculadas a profissões. E isso cada dia mais está sendo mais comum. Então, para isso, sempre é necessário se reinventar profissionalmente. O tema de hoje justamente é esse, né? Eu, particularmente, tenho a comentar que sou tecnologia raiz, ainda respiro raiz, mas já tive outras atividades e tenho outras atividades que não são necessariamente relacionadas à tecnologia. E como é que é a reinvenção, né? Eu particularmente sou muito curiosa, então se deixar eu viro tudo, mas não vamos a tanto, né? E a questão da reinvenção, para mim, sempre vem vinculada a eu sentir falta de algum conhecimento teórico. Muitas vezes eu já tenho alguma prática de conhecimento de alguma área, aí sinto falta do conhecimento teórico, mergulho no conhecimento teórico e continuo atuando nessa área que eu tive uma determinada curiosidade. E tenho que confessar que já fiz algumas pivotadas aí. Quem mais me conta aí alguma situação, alguma experiência que teve em sua vida profissional? Eu vou falar assim rapidinho assim a minha vida profissional, né? Eu fui para letras, eu fiz português e inglês, então o meu destino normal seria a sala de aula trabalhando com verbo to be, né? The book is on the table ia ser o meu destino, né? Só que eu tinha claro na minha cabeça que não era isso que eu queria, né? Eu saí da universidade e fui trabalhar direto com empresa, né? Trabalhava na época eram diretores, não era CEO, CFO, COO, né? E de lá eu entrei para a área técnica, de língua estrangeira para a área técnica, né? E de lá entrei para gestão, né? De produção de material didático para as empresas, né? E depois saí para a gestão da área de TI, né? Com TI, e foi lá que eu conheci o Márcio, vocês sabem disso, né? E eu entrei para TI e entrei com a área técnica de TI, né, língua estrangeira e área técnica, que também são um dos braços que eu lido também, né, na área técnica. E hoje eu trabalho no setor de educação, mas o meu foco na educação, apesar de ser muito estranho, porque língua estrangeira é produto de luxo no nosso país, né? Eu trabalho com língua estrangeira como educação popular, né? Como uma ferramenta para educação popular. Então, é um outro olhar, né? Eu nunca entrei na sala de aula para dar verbo to be. Verbo to be, the book is on the table nunca foi uma ferramenta minha, né? Eu acho que a educação é para libertação, então eu sempre trabalhei com esse foco. E depois eu saí desse segmento, aí hoje faço a produção do programa do Márcio, né? Audiovisual, então, né? Oi? Também foi para a área de audiovisual também, então, né? Audiovisual também, essa produção também. E Contando aqui já passou de 12. Oi? Contando aqui já passou de 12. Já. A gente Mas, Cláudia, mulher, a gente tem 50.000 cartas debaixo da manga e a gente está sempre explorando novas facetas das nossas áreas de conhecimento, né? Eu acho que a gente nunca se contenta com o que está fazendo, porque a gente sabe que tem sempre o potencial a mais, né? A gente tem sempre o potencial a mais, né? E depois que abriram a porta da cozinha, a gente nunca mais voltou para lá, né? Essa que é a verdade.
né? Assim, aliás, a cozinha agora eu vou por diversão, né? Não porque eu tinha obrigação, né? A Paola sabe que eu e cozinha, a gente não anda na mesma frase, né? Eu também. Eu também não. Muito bom, Leila. Muito obrigada. Eu vou aqui convocar a Simone, que eu sei que era advogada e é advogada, não sei se ainda pratica, mas sei que fez uma transformação profissional aí. Pelo que eu vi da Leila, a Leila, ela cavou e foi caminhando, né? Quer dizer, foi direcionada, mas Simone, pelo que eu entendi, fez pá! Me conta a sua história aí, Simone. A reinvenção profissional. Olá, tudo bem? Obrigada, Claudinha. Tudo bem? Tudo bem? Nossa audiência aí acompanhando essas mulheres inquietas. De fato, eu pivotei carreira com 46 anos. Tenho 50 hoje. Obrigada, estou bem, muito obrigada. E, e pivotar na maturidade, eu acho que é o grande desafio, né? Para quem está nos assistindo, sobretudo agora, no contexto que a gente está atravessando. E assim, foi muito intuitivo, eu não tive assessoria, transição de carreira, com suporte. Na verdade, assim, eu queria mudar, eu estava o contexto que eu vivia era, a Claudinha falou, né? Direito era área criminal, e naquele contexto, uma inquietude profissional me atravessou de tal maneira que, eu vou ser bem sincera, eu não conseguia nem me visualizar nos meses seguintes, quanto mais em 10 anos. E aí eu acredito muito assim, vou falar de coração. Quando você quer mudar e você joga esse desejo para o universo e abre o teu coração, as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito nisso. E comigo aconteceu dessa forma. Eu comecei a fazer um curso técnico no Rio de Janeiro, morando em São Paulo, na área de turismo, e não sabia muito como é que aquilo ia se conectar comigo, mas no segundo mês, realizando o curso técnico no Rio, eu já sabia que eu ia mudar. Eu já sabia, porque o curso se conectou muito comigo. Eu venho das ciências sociais, eu não tenho só a formação em direito, mas eu tenho outras formações anteriores, e o conteúdo do curso se conectou comigo, e eu fui vivendo aquilo, dia após dia. E uma coisa, Cláudia, que eu entendo que é fundamental, quando a gente tem o desejo de mudar, a gente também tem que entender que o capítulo anterior da nossa mudança, ele precisa ser fechado, para a gente abrir um capítulo novo. Algumas pessoas me perguntam assim, mas qual é o segredo que você dá? Eu vivi a minha experiência. Eu não sei se isso serve como segredo, mas eu estava tão motivada com o propósito de virar em 360, e o coração estava aberto para tudo aquilo. Então, eu comecei a fazer esse curso técnico rapidinho para vocês. Depois de 10 meses, eu pedi exoneração do serviço público. Eu acho que eu acho que eu sou a única pessoa do planeta que ficou tão feliz quando a exoneração foi publicada. E para quem não sabe, no serviço público, a gente não sai com uma mão na frente e outra atrás, a gente sai com as duas bem longe, entendeu? Mas eu fiz uma projeção financeira do que eu precisaria em 24 meses e fui fazendo a mudança e mudei. E não só mudei de carreira, mas eu fiz uma transição de território, de amigos, de tudo. E aí eu mudei para o Rio, sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro, e fui me permitindo fazer tudo aquilo. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cada coisa que acontecia, positiva ou não positiva, eu achava incrível. Porque eu imaginava naquela época assim, eu tenho certeza que o que eu estou vivendo talvez inspire outras pessoas a mudarem. E para mim foi feliz porque logo, imediatamente após a minha mudança, 6 meses depois, eu fui convidada, Leila, para docência. E aí eu comecei a dar aula daquilo que eu tinha me qualificado. E aí foi uma delícia, porque na minha sala de aula, em média com 80, 90 pessoas, eu escutava histórias assim, eu quero mudar. E aí eu falava, tá bom, você quer mudar? Então vamos conversar.
e muitas mulheres mesmo, acima dos 40 anos, desejando mudar, mas com alguns entraves, e aí a gente vai escutando, e eu creio muito, Leila, quando você fala isso, né, que eu comecei na área de educação, passei para tecnologia, eu saí do direito, da área criminal, entrei na área de turismo, entrei na área de tecnologia, e agora estou mais ou menos flertando para escrever um pouquinho sobre o impacto da inteligência artificial na sociologia. Bem legal, bem interessante, Simone. Do que você falou aí, eu ia até comentar, eu tenho a minha filha Karen, número 2, ela fala que as coisas têm prazo de validade. Então, quando o prazo de validade das coisas acabam, encerra e vamos para outro capítulo com outro prazo de validade, né? Bem legal. Outra provocação que eu vou fazer com a Tati, que eu sei que a Tati também deu uma mudada aí. Eu estou passando por essa fase, ainda não concluí minha nova transformação, né? Na verdade, a vida inteira, eu sou uma pessoa curiosa e você vai se transformando e aprendendo e inovando no que a vida vai te levando. Eu trabalhei a minha vida inteira no mercado corporativo, dentro de grandes empresas de petróleo, e passei por várias áreas. E a cada área que eu ia era uma área nova e eu tive que me reinventar, mas é diferente você se reinventar sendo conduzida e recebendo salário e estando dentro de uma grande corporação. É lógico que você tem que se reinventar, mas você está, de certa forma, né, protegida. Ou você se reinventar, jogar tudo para o alto ou tomar uma decisão. Não é mais isso que eu quero e vamos ver no que vai dar com risco total. E aí eu saí do mercado corporativo no meio do ano passado. E aí o mais normal que acontece é todo mundo manda o seu currículo, vamos voltar, né, E aí eu comecei nisso, mas aquilo começou a me falar, gente, a chance que eu tenho de fazer o que eu penso, que já venho refletindo há anos, de aplicar uma mudança é agora, que eu não tenho, né, mais nada a perder. Agora, daqui para frente, eu só tenho a ganhar. E aí eu decidi buscar coisas, isso sem nem ter o foco definido, né? Buscar coisas diferentes. Conheci a Simone lá na fábrica de startups, não foi isso? Lá no projeto. E aí hoje, depois eu conheci a Silvia, então hoje eu sou partner na fábrica de cursos, porque a área de educação é uma área que me interessa. Eu comecei a ser partner na fábrica e faço trabalhos para eles de forma autônoma, que a liberdade é uma coisa que eu quero ter nessa minha nova vida, de eu tomar a decisão e ter a liberdade de quando eu vou, onde eu quero estar, onde eu não quero estar e o que eu quero fazer. E a educação está ligada a todo o resto. Estou montando, junto com meu marido, uma representação de vinhos. E aí é um negócio pequeno ainda, familiar. Em breve eu tenho novidades, conto para vocês. Conta para mim. Já sabemos que vamos fazer um brinde a qualquer momento aí, né? Mas não pode ser online, não. Não vem com essa conversa de fazer brinde online, não. Brinde tem que ser online não. Vamos marcar. E no meio de tudo isso, eu tenho uma terceira coisa. Eu até me acho hoje, eu estou adorando minha vida, fazendo coisas diferentes, mas por acaso, a minha cunhada é uma pessoa muito ligada à saúde, natural, tal, e eu fui para São Paulo e conheci com ela. Ela trabalha com equipamentos de biofísica no tratamento de pessoas, com tecnologia frequencial para tratar as pessoas. E aí eu fui conhecer isso e fui investigar por causa da minha filha, que estava diagnosticada com hipotiroidismo e não tem cura, né? E é muito nova. E nessa linha, fala assim, tem chance aqui. E aí eu comprei equipamento para testar na gente. E aí eu comecei a me encantar com essa área e vendo cura e vendo tratamento. Eu estou fazendo um curso de biofísica aplicada à saúde e entrar numa pós-graduação de tecnologia biofísica aplicada à área da saúde, que é o que está hoje também batendo muito meu coração, só que é uma área completamente diferente da minha vida, de tudo. Eu não conheço nem pessoas da área, né? Eu acho que essa daí é mais curiosa. Eu estou com meu coração aberto hoje
falando o que eu tenho que fazer hoje é estudar, que Deus vai conduzir isso no que tiver que ser. Então, assim, para vocês terem ideia, assim, eu já curei minha e da minha mãe 2 infecções sem antibiótico. Né? É uma coisa assim fantástica. Do meu marido, que estava com um parasita, curei, tirou o sangue. O médico está impressionado. Eu falei assim, gente, esse negócio funciona, eu tenho que estudar isso e trabalhar com isso de alguma forma, ajudando as pessoas também. Então, eu estou nessa fase, ainda sou tudo, com o coração aberto, mas estou bem feliz assim de poder estar descobrindo novas coisas e me dando esse tempo de ver novas possibilidades e fazer aquilo que faz sentido, sabe? Que você fica feliz, que faz sentido. Conheci vocês no meio desse processo. Bem legal, muito legal seu depoimento. Paola aí que levantou o dedinho. Conte aí sua história. Tati, eu estou impressionada com essa mudança. Tua mudança foi 360. Está sendo. Essa área sua é muito, eu falo punk, né? Não, eu acho assim, todas nós estamos aqui, não conheço todas, né? A Maria e a Roberta, eu não tive a oportunidade de conversar. Eu acho que é o que a Leila falou. Nós, mulheres, temos essa capacidade, né? A grande maioria, né? Por característica, de estarmos sempre com... Nós somos multitarefas, nós somos curiosas. Eu falo desde o colégio, né? Eu sou daquelas que pergunta tudo que eu quero saber, eu pergunto até hoje, com mais de 50 anos. Eu digo que eu não saí da fase do porquê, né? Então, meu marido fala, nossa, mas como... Eu falei, eu pergunto, eu não sei perguntar, eu quero saber, eu quero aprender. Mas você perguntava fazendo assim no cabelo? Uma sede, né, Leila, de conhecimento. Adoro ensinar, mas adoro aprender. Quero morrer aprendendo. E é muito interessante ver o movimento que o mundo, né, tá passando nos últimos anos, né, o que a gente chama de self-life learning, né, que é você tá com aquela hoje se fala isso, né, mas isso já é uma coisa do meu DNA e eu estou vendo que é do DNA de muitas aqui presentes, né. Então a minha história também é não tão radical quanto a da Tati, que está virando aí do avesso, mas tem certas mudanças. Eu me formei em economia, não para exercer a função, mas para me dar uma base, porque eu queria ir para o mercado empresarial, mercado corporativo. Desde muito nova, atuei no mercado corporativo em vários segmentos, em multinacionais, não só você, né, Tati, que foi do petróleo, né, e gás, né, especificamente, né? Mas eu trabalhei com bebida, eu trabalhei com cosmético, trabalhei com pneu, trabalhei com uma editora, mercado editorial, eu trabalhei em vários segmentos, sempre na área de marketing, até o momento que eu tive um convite para profissionalizar uma empresa. E aí eu saí um pouco da área de marketing / gestão empresarial mesmo, com uma média empresa, que era do ramo editorial. E aí ninguém me segurou mais, porque aí eu tomei o gosto pela coisa, de você abrir as asas, né, e você atuar em várias áreas e começar a dar muito certo, e você vê que aquilo é apaixonante. E aí eu comecei a estruturar a área de RH que não existia, só existia um DP. E aí eu tomei gosto mais ainda, que eu já amo pessoas. E aí eu fui cada vez me desenvolvendo na gestão de negócios. Depois o mercado do Rio, quem é do Rio ou morou no Rio sabe, o mercado do Rio, né, já há alguns anos esvaziou bastante, né? Nós tivemos as grandes empresas naquela época, isso tem 15 anos, né? 20 anos, que foram para São Paulo, foram para o Sul. Então o mercado executivo em si, ele já não estava tão amplo, né? Com tantas oportunidades quanto os meus 25 anos de carreira como executivo. E aí, quando eu saí da minha última posição, que foi uma posição na Telecom, no dia seguinte eu estava atuando para os meus clientes como consultora, sendo que eu nunca planejei, foi a única coisa na minha vida que eu não planejei foi me tornar consultora, porque eu estava sempre em grandes empresas, como vocês falaram, né? Uma posição, eu amo o que eu faço em tudo, desde que eu me entendo por gente, eu só faço o que eu amo. Então, sempre adorei trabalhar nas empresas que eu trabalhei, nas funções em que eu atuei, né? Com a liberdade, sempre com muita autonomia. E a consultoria foi uma demanda, como eu falei, do mercado, para dar uma continuidade ao que eu estava fazendo de dentro da empresa. E aí eu me vi de um dia para o outro consultora. Então, assim, não foi virar a chave, eu quero mudar, eu vou mudar. Não, a empresa foi vendida, foi incorporada a uma outra maior, e meu departamento foi todo extinto. Eu já sabia quando eu entrei, porque ela estava em due diligence eterna, né? E foi interessante, porque foi um reconhecimento do trabalho que eu estava desenvolvendo dentro dos clientes que
né, me chamarem para continuar atuando da forma como eu atuava. E aí uma coisa puxou a outra. Quando eu saí, os clientes e um parceiro de treinamento me convidou para começar a dar cursos. E aí eu falei, mas eu nunca dei cursos. Eu sempre trabalhei dentro de empresas. Eu sempre estive como, não sou, né? Estive como executiva. Nunca dei curso. Não, mas é assim mesmo que a gente quer, né? Ele disse, é assim que a gente trabalha na nossa empresa, numa multinacional inglesa. Nós damos curso para grandes corporações também e eles fazem questão da pessoa ser ou atual ou ex-executivo, para poder falar a linguagem dos clientes, né, dos alunos. E aí eu descobri mais uma faceta e me apaixonei por dar cursos, né, de liderança, principalmente na área de gestão de pessoas, negociação, vendas, enfim, toda essa área comportamental e desenvolvimento humano. Sou apaixonada por conhecimento, como eu falei desde o início, para mim e para os outros. Eu acho que a gente aprende pra caramba numa sala de aula, né? É muito legal e conhece mais pessoas, se conecta, então isso é apaixonante. E aí eu virei consultora, mentora de empresas startups, trainer. E ultimamente tenho também trabalhado como coach nos últimos 6 anos, por uma demanda também dos meus clientes, que pediam para eu ser coach deles. Eu falei, eu não vou ser coach porque eu não sou formada em coach. Apesar de ser líder a vida inteira, eu não posso. Sempre fui muito cartesiana nesse aspecto, né? Tudo dos conformes. E aí, tanto pedido, eu acabei me formando em coach de carreira, né? Não sabia o que fazer, está perdida. Eu trabalho justamente nessa área, na reinvenção. Então, é muito interessante que tive a oportunidade de estar me reinventando profissionalmente nos últimos 15 anos, 12 anos, e agora estou, nos últimos 6 anos, ajudando as pessoas a encontrar a felicidade profissional, que é especificamente a carreira que eu atuo, né? Eu não atuo em vida, eu atuo na carreira. Então, as pessoas se encontrarem, se desenvolverem, mudarem de carreira. Tem funcionário público que quer ter o plano B, já pensando na frente, na hora da aposentadoria, ter, né, um extra, um negócio próprio, ou montar um negócio do zero, enfim, tudo ligado à carreira, à felicidade. Como eu sempre fui muito feliz profissionalmente, eu quero que todos, dentro do possível, da minha parte, eu farei para serem felizes também. Bem, então, bem legal, Paulo. Eu vou dar uma apressada, gente, porque daqui a pouco começa o Fluminense e Kátia, que vai ser a próxima a falar, antes que empate, né? Vamos falar rápido para poder dar tempo de tudo. Vamos lá, dona Kátia, me conta aí suas reinvenções profissionais. Sem som, sem som. Está tão nervosa com os outros que quer desligar o som. As minhas reinvenções também são curiosas, né? Eu sou química por formação, né? Eu me formei em química na UFRJ e eu comecei o meu estágio em virologia molecular. Eu trabalhava com virologia, trabalhava no laboratório, estava indo para o caminho da pesquisa, né? Aquela coisa de ficar com pesquisadora, etc, etc. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei encucada porque, assim, eu não conseguia ficar no laboratório quieta, sem falar, porque eu falo pelos cotovelos. E eu tumultuava o laboratório, nenhum pesquisador que estava trabalhando no mesmo laboratório que eu conseguia ficar quieto, porque eu falava. Aí eu queria organizar seminário, eu queria falar, eu queria organizar um monte de coisa, e não dava muito certo, né? E aí eu falei assim, gente, olha só, eu gosto muito da bioquímica, eu acho muito legal, não sei o quê, mas eu preciso de uma outra coisa mais, né, vibrante. Então eu trabalhei 5 anos no laboratório. Aí eu migrei, né, naquela época eu estava começando essa história de incubadora de empresas, parque tecnológico, isso há 30 anos atrás. E aí eu comecei como, né, nessa área, comecei com projetos, como assistente de projetos, e fui trabalhando nessa área. Fiquei um tempo, né, nessa área de projetos, em biotecnologia, né, bioeconomia. E aí, em determinado momento também, eu concordo muito com a Karen, filha da Cláudia. Vence o prazo de validade. Venceu o prazo de validade, pedi demissão. Aí pedi demissão, comecei a catar emprego, fui trabalhar numa ONG, em que se trabalhava com projetos na área de saúde, enfim. E aí eu fui trabalhar com projetos de coinfecção, tuberculose e HIV. Eu era gerente de projetos da área, trabalhando também com tecnologia, com essa área de bioeconomia e etc.
Rodei um pouco o mundo com essa história, foi para aí que eu fui parar na África, enfim, que tinha um lado social também dos projetos. E aí fiquei 5 anos. E aí venceu o prazo de validade. Aí eu voltei para a área das incubadoras e do parque tecnológico. Né? Fiquei um tempo trabalhando com inovação, empreendedorismo e etc, etc. E até que também aconteceram algumas coisas e eu virei consultora. Né? Eu saí da instituição e eu virei consultora. E como mentora, também eu fui estudar, eu descobri o que era mentoria, e aí eu fui estudar o que era mentoria, e aí me tornei mentora de negócios, estou como consultora, e ultimamente uma das consultorias que eu fiz também me fez um convite para começar a ministrar aula. Porque eu falo pra caramba, e assim, eu sempre tenho um monte de case para contar, e aí a pessoa acha que é interessante, então eu estou começando também a entrar nessa área aí da área de educação. E como uma boa alquimista, eu adoro cozinha, eu gosto muito de cozinhar, e cozinha para mim é um hobby. Eu amo cozinhar. Para mim, sabe aquele filme Como Água para Chocolate? Eu acho que na comida, a gente passa o nosso sentimento para os outros. Então, eu adoro cozinhar para as pessoas. Eu não gosto muito de comer a minha comida. Eu como porque tem que comer, mas assim, eu tenho prazer de cozinhar para os outros, né? Eu gosto muito de cozinhar. Então, a cozinha para mim é um hobby. Abriram a porta da cozinha, eu entrei e eu passo lá de vez em quando. Mas essa é a minha história, né? Eu já circulei também em alguns caminhos. Bem legal, Kátia. Eu estou também muito feliz que a gente já tem o vinho, já tem a comida. Bom, vamos agora ver se Maria nos traz alguma coisa para completar a nossa mesa. Ai, gente, eu adoro comer. A sobremesa é com você, tá bom assim? Eu tenho uma relação com a comida maravilhosa, sabia? Meu Deus. Bom, gente, deixa eu falar. Muita gente pode estar escutando a gente e pensando assim, eu quero mudar, né, da carreira. E aí a gente tem especialistas aqui em carreira, e aí eu vejo assim, ó, que a gente sempre foi, eu pelo menos me coloco na posição que eu sempre fui desejo de alguém. Então, quiseram que eu fui técnica de eletricidade, porque pobre tinha que ser técnico, né, para poder ter emprego. Depois eu fiz engenharia eletrônica. Depois eu fiz um mestrado, eu era funcionária pública, pedi demissão desse funcionarismo público, fui para a área de educação, e aí fui para a área de gestão. Aí, depois de gestão, eu fui ser consultora. Aí, eu até escrevi, gente, consultora. Fui ser professora. Acaba antes de começar o jogo do Fluminense ou a gente deixa... Não, acaba. Por isso que eu escrevi, para ser bem objetiva. Para ser professora, eu fui fazer um curso de coaching. E aí fiz o curso de coaching, fiz tudo. Coach carreira, coach life coach, coach profissional, coach espiritual, tudo que foi coach. Mas foi muito legal para poder ajudar os clientes, né, nesse processo. Empreendedora, mentora, e hoje eu sou um pouco de tudo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a questão da transformação das pessoas. E aí, hoje eu estou num repensar muito grande, um repensar do que eu foco. Então, eu fui chamada para fazer até trabalhar num determinado projeto. Eu falei assim, eu não vou fazer nada agora, deixa eu repensar. Por quê? Porque eu acredito que essa pandemia fez todo mundo dar um olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, de pensar assim, poxa, eu tenho significado de transformar pessoas, sim. Mas será que é desta forma que eu tenho que fazer? Então, eu estou numa transição de pensamento para ver o que eu vou fazer. Diminuindo um monte de coisas, porque eu falei assim, não dá, eu preciso ter qualidade de vida, preciso olhar a minha saúde. E aí é isso que eu estou. Então, acho que se as pessoas estão querendo, é muito importante que elas tenham o clique próprio, né? Buscar essa essência, porque fica muito melhor nessa essência. Eu não vou sair dessa essência que eu entrei, e foi na questão da educação, não vou sair disso. Tá? Eu tenho certeza que eu amo isso, mas eu acho que a gente tem que ter essa coisa da essência. E deixar o universo, né, Tati, tomar conta. Levou para cá, levou para cá. Levou para cá, levou para cá. Mas tem que ter um direcionamento. Tem que ter. E a Tati, ela tá com o propósito que é a questão do filho, da filha e tal, pá. Então, mas tem que ter um direcionamento. Senão você vai andar, pode entrar no processo de depressão,
e aí não é legal. Então, vê o que te brilha os olhos e tenta ir por ali, que aí o universo faz a parte dele também. Rapidinho. Maria já atendendo a Tati aqui, né? Depois eu quero saber aí, hein, Tati? Vai saber de tudo, pode deixar. Eu estou Muito consciente bom aqui saber. do que eu estou fazendo, assim, para onde eu quero ir, quando que eu vou tomar a decisão, tá tudo planejadinho com data. É um perigo, estou vendo que é um perigo. Agora, dona Roberta, vamos lá. Então, Não sei. para terminar, né, com a sobremesa para vocês, eu acho que o mais importante disso tudo é que nós somos uma geração que é uma geração de mudança, né? Com o crescimento do mundo, desde quando a gente fez faculdade não tinha computador, né? Era cálculo na mão, tudo fazendo na mão, né? E a gente, todas nós, né, viemos, enfim, das nossas mães, donas de casa, e crescendo e trabalhando, e isso que é o mais importante, que nós todas na nossa geração, nós tivemos que nos reinventar com tudo, né, com o trabalho. E foi o que a Simone falou quando ela falou, eu acho que a gente tem que estar aberto à mudança, porque quando a gente está aberto, a mim vai levando a gente, as energias chegam e a gente se encontra, né? Isso que é o mais importante, que se a gente, nós todas aqui, se a gente ficar fechado às mudanças e não é sempre isso lá, a gente não cresce, não evolui, né? Que é isso muito que a nossa geração está quebrando todos os tabus por conta disso, né? Eu também, assim, a minha história também profissional, toda hora muda, vai para um lado, vai para o outro. Eu fiz engenharia civil e hoje também depois acabei, trabalhei, aí fui estudar fora, mudei para a área de finanças, trabalhei nas multinacionais e fui mudando de área dentro e hoje estou em outra coisa totalmente diferente, né? Eu acho que é isso que é a grande... encerrando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós todas, nas nossas gerações, nós somos líderes, né? De implementar e toda essa mudança que a gente está passando. Nós realmente temos que crescer e estar abertos a mudanças, porque nós somos as implementadoras dessa nova geração. Obrigada, Roberta. De tudo que todo mundo falou, tem muita questão da curiosidade, né? Da inquietude que se tem. A gente está tocando nesse assunto, tem muita gente que está precisando se reinventar por obrigação, porque se encontra agora numa situação em que o espaço que tinha escolhido não tem mais disponível, mas eu acho que não tira mérito nenhum, às vezes é até uma provocação do universo, como vocês estão querendo colocar aí, para a pessoa sair da zona de conforto, né? E aquelas pessoas que têm realmente inquietude, que vivem buscando sair fora da zona de conforto, que aí tem várias, inclusive eu aqui, adoram uma novidade, né? Não deixa de ser sempre um desafio, apesar de todo mundo falou aqui como se fosse super fácil, né? Mas sempre realmente é um desafio, não vou dizer que quando a gente começa a fazer esse movimento é tão certo, vocês mesmos sabem que a gente nunca tem certeza de nada, talvez isso é que dê mais, vamos dizer assim, o gostinho da adrenalina da gente estar descobrindo o que é novo, o que vem por aí, como eu me supero, né? E é bem interessante realmente para o pessoal que está escutando ter esse olhar e dizer que, vamos em frente e dá certo. Se não está dando certo é que tem que ir para outro lugar e assim por diante. E aqui, por todos os depoimentos, todo mundo seguiu os seus caminhos escolhidos ou não escolhidos diretamente, mas todo mundo está caminhando e está sendo feliz, né? Oi, Cátia. Só para finalizar também, uma coisa que me veio à cabeça agora, até uma experiência minha. A minha família inteira é da área de saúde. Aqui é todo mundo médico. Eu tenho pai médico, primos médicos, tios médicos, né? Meu avô era enfermeiro, todo mundo da área de saúde. Então, Aí você foi adotada e não atua na área de saúde. Não, todo mundo achava que eu ia ser médica,
né? Todo mundo esperava que eu fosse uma médica. E os meus pais me disseram uma coisa que me guiou a minha vida inteira e que eu acho que é importante a gente passar isso para as pessoas. Meu pai, que foi um grande médico e uma pessoa que sempre me inspirou muito, né? E ele disse para mim o seguinte: faça aquilo que você quer ser para ser feliz. Se você achar que aquilo não está te fazendo feliz, troca. E se você tiver que ser um lixeiro, seja o melhor lixeiro que você puder. Mas faça aquilo que vai te fazer acordar todo dia feliz. E é isso, a gente tem que ser feliz, é buscar alguma coisa que nos faça ser feliz. Oi, Simone. Embora que o jogo do Fluminense está começando, daqui a pouco não, rapidinho. Arroz da sala, vai todo mundo sair correndo. A Kátia falou uma coisa que é uma provocação para quem está nos assistindo, é que a família, no primeiro momento, não entendeu muito bem. Mas depois que eles entenderam qual que era o momento, eu lembro que eu cheguei para meus pais e falei assim, então, ó, eu vou mudar para o Rio, tá? Aí o meu pai falou, ah, beleza, você vai quando? Eu falei, então, eu vou semana que vem. Ele não perguntou para onde eu ia, o que eu ia fazer, entendeu? E hoje eu pergunto para minha mãe tem 74 anos, ela fala assim, olha, se eu tivesse a sua idade hoje, eu mudava sempre, a cada 15 dias, porque a vida é tão curta e a gente tem que viver essas mudanças. E aí ela falou uma coisa que assim, mãe é incrível, né? Ela falou assim, você, eu e todo mundo é resultado das escolhas e não escolhas que você fez. Se arrependa das escolhas que você fez, não das escolhas que você não fez. As não escolhas são escolhas, né? Você escolheu não tomar uma decisão e não fazer nada, isso é uma escolha também. E aquilo que a Cláudia falou da certeza, porque o medo é o da incerteza, né? Você sair de um campo que você acha que tem certeza e que é seguro e entrar num que é inseguro, mas você só acha. A pandemia veio aí para mostrar isso. Para todo mundo que estava seguro, o dia de amanhã ninguém sabe, né? Enquanto inseguro né? O quão inseguro o que você está fazendo hoje, o que você vai fazer amanhã, não tem. Tem que viver mais um momento presente mesmo e buscar ser feliz hoje, né? Sim. Não nós irresponsável, somos privilegiadas, porque nós nos motivamos e mudamos antes da pandemia, né? Nós passamos, todos falaram aqui, processos de mudança, de reinvenção, antes que o universo conspirasse para que isso acontecesse. Agora, eu sempre me sensibilizo com aquelas pessoas que sentam no trono, sentam na zona de conforto, não saem dali, que agora com a pancada da pandemia foram obrigados a se mexer. O sofrimento e a dor é muito maior, né? Isso é verdade. Bom, meninas, muito obrigada, boa noite, foi ótimo o papo de hoje. Quarta-feira que vem a gente tem mais. Vamos